Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. No vídeo de hoje, vocês vão acompanhar a nossa aventura no Rio Grande do Sul, em busca de desvendar alguns segredos das rochas e dos fósseis encontrados naquela região. Nossos amigos nos convidaram para visitar alguns sítios paleontológicos e também o CAPA, o Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica de São João do Polesine. Hoje a gente vai falar sobre o período Triássico. Os dinossauros eles são famosos por causa dos seus tamanhos gigantes, principalmente os herbívoros, pescoçudos, os saurópodes. Mas o início da história evolutiva do grupo foi na realidade muito humilde. Foram com tamanhos pequenos e não muito expressivos onde eles surgiram. E o Rio Grande do Sul contribui com muita informação legal sobre a origem dos dinossauros. Então, o que me chama mais a atenção do Triássico, de estudar o Triássico, é porque quando a gente pensa nas faunas modernas, boa parte dos grupos que que são dominantes nas faunas modernas tem suas origens no Triássico, né? Então o Triássico ele começa com a recuperação de uma extinção em massa, a extinção do Permiano, e na medida que esse período ele vai avançando, grupos como aqueles que deram origem aos primeiros mamíferos, os dinossauros que posteriormente vão dar origem às aves, aquelas linhagens de arcossauros que dariam origem aos crocodilos. Então, na verdade, a raiz das faunas modernas ela está no Triássico, né? E o Triássico do Rio Grande do Sul ele é especialmente importante quando a gente pensa justamente nisso do que eu falei. Quando a gente pensa em primeiros dinossauros, quando a gente pensa em faunas complexas que deram origem, por exemplo, aos primeiros mamíferos, né? Tudo isso a gente conta no Triássico do Rio Grande do Sul. Então, aqueles répteis muito, entre aspas, mais proximamente relacionados aos mamíferos que não são mamíferos, estão aqui. Da mesma forma, combinando o Triássico do Rio Grande do Sul com o Triássico da Argentina, a gente vai encontrar os dinossauros mais antigos, né? E, entre aspas, mais primitivos do registro fóssil. O CAPA, por ele estar localizado na cidade de São João do Polesine, né, é uma cidade que fica localizada praticamente em cima de rochas do período Triássico. Isso permite que a gente faça campo com bastante frequência, uma vez por semana, 2 vezes por semana, dependendo das condições climáticas. E também a gente pode fazer durante todo o ano esse trabalho de campo, esse monitoramento, né? Então isso faz com que a gente acabe encontrando vários fósseis, né? Porque no momento que eles são expostos, né, pelas intempéries, pela chuva, alguma coisa assim, a gente já consegue encontrar esses fósseis, né? E aí a gente acaba escavando e por isso que a gente encontra às vezes fósseis que são bastante completos. A gente tem uma rotina de campo onde a gente aproveita para visitar esses sítios cerca de 2 em 2 semanas, dependendo das chuvas. Tem momentos em que chove muito tempo seguido e às vezes a gente tem que ficar um tempo sem ir para campo. Mas depois de períodos longos de chuva, geralmente a gente vai ter mais fósseis expostos. A gente aproveita esses momentos para ver se tem alguma coisa aparecendo. Pouco a pouco, os primeiros fósseis começam a aparecer. A gente encontrou esses dentes hoje aqui, é um sítio que tem muitos dentes, aparecem na superfície, ficam expostos durante um período. E esses são dentes geralmente de arcossauros carnívoros, a gente consegue ver as serrilhas deles bem marcadas. As coletas paleontológicas aqui na região da Santa Maria e Quarto Colônia, elas começaram em 1902, quando se teve a primeira descoberta de um fóssil. Então, desde então, tem vários sítios que foram sendo descobertos ao longo das décadas, né? Daí, em 1930, teve expedições que vieram para o Rio Grande do Sul, paleontólogos alemães. Em 1940, teve paleontólogos ingleses e americanos. No entanto, a paleontologia brasileira mesmo começou a se desenvolver com pesquisadores daqui mais a partir dos anos 60, dos anos 70, que houve um desenvolvimento mais nacional mesmo e desses paleontólogos vindo para a região descobrindo esses sítios, né? O CAPA ele é o Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica.
Ele é uma unidade de pesquisa que hoje está vinculada à Universidade Federal de Santa Maria, mas ele tem uma história muito bacana, porque ele foi construído por iniciativa das prefeituras da região aqui da Quarta Colônia, que é uma região no interior do Rio Grande do Sul, que é justamente onde a gente costuma coletar alguns dos fósseis mais espetaculares do nosso Triássico. Então essas prefeituras, elas viam o interesse de manter esse patrimônio fossilífero aqui na região, ao alcance da população e fomentando de repente o turismo na região, manter esse patrimônio no lugar, e eles se aproximaram dos paleontólogos solicitando exatamente isso. E a resposta que eles receberam é, como diz a legislação brasileira, que os fósseis têm que ficar acondicionados numa instituição de pesquisa ou num museu, num lugar adequado. E eles responderam a isso à altura e construíram esse centro incrível aqui e entregaram para a comunidade paleontológica. Então, por isso ele é o Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica. O CAPA, ele é um centro de pesquisa, né? E ele é um centro de pesquisa, na verdade, que ele foi criado a partir da comunidade. Então, a comunidade, através do CONDESUS, que é o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia, ele achou que isso seria uma alternativa de atrair, né, digamos assim, de desenvolver a região, né, tanto a parte cultural quanto a parte científica também, e também a parte econômica, né, através do turismo científico na região. Então é um projeto bastante amplo, né, que não envolve só nosso centro de pesquisa, e sim a construção de um museu mesmo aqui, né, esse projeto está em andamento ainda. É um projeto para o futuro, né, que ele deu seus primeiros passos nos últimos anos. E ele visa conciliar então o desenvolvimento, né, científico, trazer cientistas para cá, né, fazer a preservação desses fósseis, desenvolver pesquisa e levar esse conhecimento até a comunidade, né? Então tem uma atividade que a gente faz aqui que é receber toda a comunidade, né, sejam estudantes, sejam pessoas que estão interessadas em paleontologia de todas as idades, de crianças até pessoas mais idosas, e a gente dá uma explicação bem completa, né, explicando como acontece o processo de fossilização, o que são os fósseis, onde eles são encontrados. Hoje os fósseis da Quarta Colônia eles ficam aqui, justamente no lugar onde eles foram retirados, ao alcance da população. As pessoas vêm visitar, vêm ver essas curiosidades, e todas as universidades são convidadas a trabalhar conosco. Então a gente faz a pesquisa paleontológica, mas a gente faz o apoio às outras instituições que queiram pesquisar o Triássico aqui do sul do Brasil. Então isso é uma coisa bem interessante, né, que a gente está desenvolvendo, e os frutos a gente consegue observar já, porque as pessoas de forma geral da região, elas começam a sentir um orgulho do patrimônio fossilífero da região. Um dos principais objetivos que a gente tem com isso é demonstrar a importância do patrimônio fossilífero brasileiro para a comunidade, né? Porque muita gente sabe que fica sabendo assim, existem dinossauros, e o primeiro nome que toda criança sempre fala antes de chegar aqui é tiranossauro, e outros dinossauros que são do hemisfério norte. Então a gente demonstra para eles que a gente tem dinossauros aqui também, e outros animais tão interessantes quanto, né? E tenta colocar isso no imaginário deles. E a gente já tem essa resposta. Então algumas crianças da região já sabem dos animais que são encontrados aqui, né? E de certa forma também, em alguns momentos, pessoas encontram fósseis e acabam nos escrevendo, nos enviando mensagem, tem um fóssil aqui aparecendo, então a gente vai lá e faz a coleta. E o período Triássico ele é formidável para quem estuda a história da vida, porque o período Triássico ele é o primeiro período da Era Mesozoica e ele inicia justamente depois da maior extinção que ocorreu no planeta. Então se estima aí que quase 90% da vida no planeta tenha sido dizimada por um fenômeno de extinção em massa, o maior de fato, né? E então todas essas faunas triássicas, elas são faunas de recuperação, e a gente tem a vida repovoando o planeta. E se tu olhares a fundo, a maior parte das linhagens, por exemplo, de vertebrados atuais, traça suas raízes justamente no Triássico. No Triássico, via de regra, surgem tartarugas, crocodilianos, boa parte das linhagens de lagartos, de peixes modernos, de tubarões e os dinossauros, que são talvez o grupo mais pop na paleontologia. E o bacana é que justamente nas unidades triássicas do Rio Grande do Sul, especialmente entre outros lugares da Quarta Colônia, que a gente vai ter os dinossauros mais antigos do mundo.
Aqui no Rio Grande do Sul nós temos descoberto vários dinossauros, muitos deles, né, entre os mais antigos do mundo. Um deles, né, que faz mais tempo já que a gente descreveu, foi o Buriolestes schultzi. Esse dinossauro ele é excepcional, muito bem preservado, e ele é interessante porque ele faz parte da linhagem dos sauropodomorfos. Essa é a linhagem que vai incluir aqueles dinossauros gigantes de pescoço comprido, que geralmente vão ser caracterizados por se alimentar de plantas, justamente por serem gigantes, terem um pescoço longo e serem quadrúpedes. Já o Buriolestes, ele é o membro mais basal desse grupo, e ele apresenta justamente o oposto do esperado para um saurópode, né? O Buriolestes ele vai ser um animal pequeno, chega a ter 1,5 metro de comprimento. Ele era bípede, né? Andava com as patas posteriores, se alimentava de carne e não tinha um pescoço longo. Então ele seria a forma mais ancestral desse grupo e ele é muito diferente dos saurópodes, né? As formas mais avançadas de sauropodomorfos. Depois do Buriolestes foi descoberto também o Bagualosaurus, que também é um dinossauro sauropodomorfo, né, dessa mesma linhagem de dinossauros, só que ele já seria um pouco mais avançado filogeneticamente, dizendo de forma bem resumida. Ele seria um pouquinho mais evoluído do que o Buriolestes. Ele estaria mais relacionado com as formas mais avançadas de sauropodomorfos. Ele já vai ter o pescoço provavelmente um pouco mais alongado, a gente não tem um pescoço preservado, mas ele já tem uma redução do crânio, que provavelmente vai estar relacionada também com o alongamento do pescoço. E ele já vai ser um pouquinho maior do que o Buriolestes. Porém, ele ainda é um animal bípede, ele caminha só com as patas posteriores e não é tão grande ainda quanto os saurópodes. Depois dele, a gente ainda descobriu o Macropolo, que já é um sauropodomorfo maior, chegando a uns 4 metros de comprimento, uma dentição bem típica de um animal herbívoro e já um pescoço bem alongado. Então, nele a gente já começa a ver essas características que vão estar mais refletidas de fato nos saurópodes. Só que ele sim ainda é um animal bípede também, não é como um saurópode, um animal quadrúpede. Então essas formas elas ainda vão ser todas bípedes, porém a gente já vai ter uma mudança na dieta, né? O Macropolo passa a ser um animal herbívoro, enquanto que o Buriolestes era carnívoro. Ele já vai ter um pescoço mais longo, que permite ele alcançar uma vegetação mais alta para se alimentar, né? Enquanto que outros animais do Triássico provavelmente não conseguiam se alimentar da vegetação alta que o Macropolo conseguiria. E isso provavelmente ajudou muito esse grupo a alcançar o sucesso evolutivo durante o Jurássico e o Cretáceo, né, que são os períodos seguintes em que os saurópodes, né, passam a ser os herbívoros mais abundantes e maiores nos ecossistemas em que eles ocorrem. E a descoberta de dinossauro mais recente, que é o Gnathorax, já é um dinossauro que não faz parte da linhagem dos sauropodomorfos, ele é um dinossauro Erasauridae, que a gente chama. Ele faz parte de um grupo que a gente vai chamar de Saurisquia. Esse grupo inclui os terópodes, os dinossauros carnívoros, e os saurópodes, o grupo dos Saurisquia. Só que os Erasauridae seriam um grupo que estaria fora dessas duas linhagens, é uma linhagem mais primitiva, digamos assim. Esses animais, diferentes, né, dos sauropodomorfos mais avançados, eles eram todos carnívoros e predadores, topo de cadeia, no momento em que eles ocorreram. Então não existia dinossauro maior do que eles convivendo com eles. Então eles eram realmente os animais topo de cadeia. Outros animais carnívoros que viveram com eles não eram tão maiores. E, além disso, a gente tem características típicas de animais predadores preservadas no Gnathorax. Então, esse animal é muito importante por conta disso, né? Diferente dos outros sauropodomorfos que a gente tem aqui, esse dinossauro ele seria um animal de outra linhagem e seria um predador topo de cadeia. Mas nessa região também ocorrem fósseis de outros tipos de animais, como aqueles que levariam a nossa própria linhagem. Então, os Sinodontes é um grupo bem abrangente, que viveu no período Triássico, e eles compreendiam dois grupos, os não mamalhaformes e os mamalhaformes. Esses Sinodontes mamalhaformes foram os que deram origem a nós, aos mamíferos em geral. Então, a maioria das pessoas, quando tu fala em Sinodontes, ou de Sinodontes, ou qualquer outro grupo que conviveu com os dinossauros, ninguém sabe o que são esses animais. Então a nossa proposta, né, é trazer ao público esse conhecimento desses animais que viveram com os dinossauros. Não é porque eles eram pequenos que eles eram insignificantes. Na verdade, eles são muito importantes. E eu me sinto realizada em poder trabalhar com eles, porque é um grupo que sempre me chamou a atenção, porque esse grupo foi o que trouxe essas características que nós atualmente temos, né?
a questão toda da diferenciação dos dentes, a questão do ouvido interno, tudo como foi a evolução. Foi nesse grupo que começou a surgir essas características e que depois se estabilizou, que ficou em mamíferos. Então, pessoal, eu espero que a gente tenha compartilhado com vocês um pouco do que torna o período Triássico tão especial e por que o Rio Grande do Sul é tão importante para a paleontologia brasileira. Deixa o sininho aí e compartilhe com quem vocês acham que vão gostar. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau. Nós gostaríamos de agradecer nossos apoiadores. Vocês fazem parte da nossa família e graças a vocês nós podemos manter este projeto de divulgação científica. Para quem ainda não sabe, as atividades de divulgação científica do Colecionadores de Ossos são mantidas graças a uma campanha de financiamento coletivo. As pessoas que contribuem têm acesso a um podcast exclusivo e ao nosso grupo VIP no Telegram. Você também pode nos ajudar a manter nossa rede e também a custear parte de nossas pesquisas científicas adquirindo produtos da loja Dino Hazard, que incluem livros, jogos e muitas outras coisas legais. Obrigado pelo seu apoio para nos ajudar a manter este sonho de divulgar e produzir ciência de forma livre neste país.